Olá, queridos! Estamos de volta aqui no nosso Dicas que a Nath curte, agora versão FUVEST. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a grade de correção que a FUVEST apresentou para a gente logo após o simulado que ela fez no finalzinho de abril. Então, a FUVEST agora vem com uma grade de correção dividida em 4 critérios. Inicialmente, ela apresentou aqui para a gente, né, o critério que te levaria a nota zero. Então, assim, só uma passagem rápida aqui, porque eu sei que não vai ser o caso de nenhum de vocês, mas você vai zerar, vai ser eliminado dessa prova, né? Se você fugir do tema proposto, né? Não desenvolver o tema que a proposta pediu que você desenvolvesse, você não atender ao tipo de texto proposto, né? Quer dizer, der fuga de gênero textual. Então, pediu para fazer uma resenha, você fez uma dissertação argumentativa. Então, nesse caso, você também tira zero. Se você tiver cópia integral dos textos da coletânea na maior parte do seu texto, ou também se você se identificar. Agora a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, caso a FUVEST peça que vocês escrevam uma carta, por exemplo, a carta tem assinatura. Nath, como que eu assino? Leia sempre o comando, prova de gênero. A gente vai ter dicas sobre isso nos próximos vídeos, né? Mas prova de gênero, o segredo está ler o comando e seguir exatamente o que o comando está pedindo que vocês façam. Um comando de uma carta, por exemplo, vai te dar a máscara, né? Quem é você? Então, eu sou um consumidor, eu sou um leitor. Então você vai sempre assinar daquela forma que a máscara te disser, né, para assinar, ou muitas vezes nem assinar, porque o próprio comando do vestibular pede para não assinar. Independente do comando, já vá sabendo que o que você não vai assinar nunca é o seu próprio nome, ok? Então vamos lá. O primeiro, deixa eu baixar aqui, ó, para vocês verem melhor. O primeiro critério de correção a FUVEST denominou como desenvolvimento do tema, uso da coletânea e autoria, sendo peso 3. Pessoal, aqui eu quero falar um pouquinho para vocês. Então vamos lá, desenvolvimento do tema, né? Então, percebendo se você consegue de fato atender todas as palavras-chave do tema, ou atender todos os comandos, caso seja ali um gênero textual que te dê comandos, né? Uso da coletânea. A FUVEST agora ela se aproxima bem da Unicamp, né, com a prova de gêneros. Então, os textos da coletânea, eles têm que ser utilizados. Vocês têm que estabelecer relações de intertextualidade, interdiscursividade com esses textos da coletânea. Só que você tem que fazer isso se apropriando dessas informações, né? Isso significa a Unicamp, dentro desse critério, ela usa uma palavra que eu gosto muito de falar nas minhas aulas, que é a palavra ressignificar. Então, você se apropria daqueles elementos da coletânea para ressignificar dentro do seu texto, né? Você dar novos sentidos. Para quê? Para que seu texto, inclusive, denote autoria. Então, essa palavra que está nesse critério de correção ela é muito importante. Às vezes você pega um texto e aí você fala assim, né? O teu professor, um corretor fala, nossa, que texto excelente, até difícil encontrar essa perda de nota, né? Essa perda de nota, pessoal, muitas vezes é por não denotar autoria. Então, assim, muito cuidado com clichês, muito cuidado com frases prontas, com modelos de internet. As bancas estão por dentro disso e vocês vão ser penalizados porque existe essa palavra nesse critério, que é a palavra autoria. O segundo critério que a FUVEST apresentou para a gente, com peso 2. Então, veja bem, um peso um pouquinho menor do que o critério 1, que é a compreensão e atendimento da proposta quanto ao gênero e tipo de texto. Então, aqui, pessoal, nada mais é do que adequação ao texto que a FUVEST pediu que você escreva. Então, a FUVEST pediu que você escreva um artigo de opinião, então ela está avaliando aqui as características do artigo de opinião. Aqui ela não vai avaliar, por exemplo, o desenvolvimento do texto, né? O entendimento da proposta, ela não vai avaliar se você desenvolveu bem o tema, ela vai avaliar se você desenvolveu bem o gênero textual. Então, por exemplo, um artigo de opinião é um texto com uma opinião explícita, pessoal, escrita em primeira pessoa, que pode, né? Você pode se colocar ali, às vezes até com frases irônicas, o que não pode acontecer, por exemplo, numa dissertação.
Então, aqui é apenas a característica do gênero textual que você escolheu para fazer a sua prova. Já o terceiro critério, ela traz os recursos linguísticos e a progressão textual. De novo, com peso 3. Então, um peso maior do que as próprias características do gênero, né? Aqui a FUVEST está olhando de fato a coesão e coerência do seu texto. Então, aqui ela está vendo se você, né, está olhando para a sua capacidade de relacionar, organizar dentro de uma estrutura bem definida, quer dizer, com começo, meio e fim, né? A sua habilidade de planejar um texto, construir significados a partir do uso da coletânea e adequar, né? Usar adequadamente os recursos coesivos. Não deixar lacunas, que todos os elementos que você apresente no seu texto, que eles sejam justificados, explicados, que não haja lacunas, né? E também que os comandos, né? Porque você vai ter ali uma prova de gênero, você vai ter uma prova de comando, por exemplo. Então, que os comandos colocados, né, apresentados para você na sua proposta de redação, eles sejam todos cumpridos e que eles sejam cumpridos numa ordem lógica, para que haja uma progressão textual, né? Para que denote ali, se for um texto narrativo, por exemplo, né, o início de uma história, o desenvolvimento e o fim dela. E a mesma coisa acontece dentro do texto argumentativo, que vocês já são muito mais experientes. Essa competência aqui é a competência sempre mais complexa, né? Que muitas vezes vocês acabam deslizando um pouquinho, porque ela tem, né, a coerência, a progressão textual, que é o que se equivale, por exemplo, ao critério 3 do Enem, né? Que é a competência 3 do Enem, ao critério B da VUNESP, né, que é o critério da coerência. Então, pessoal, sempre desenvolver tudo, não deixar lacunas, mostrar progressão textual. E o último critério que a FUVEST traz, e aí aqui a gente até eu sou pega de surpresa, né? Que é a adequação vocabular, a convenção da escrita, que é o domínio da norma culta, né, pessoal? Da norma padrão, com peso 2, pessoal. A FUVEST que tinha um peso um pouquinho mais alto nesse critério de correção na antiga grade de correção. Então aqui é significativo, né? Um peso 2 e aqui são avaliados todos os aspectos gramaticais, né? Ortografia, a sintaxe, a morfossintaxe, acentuação, pontuação. E também, por se tratar de uma prova de gênero, a adequação vocabular. Então, por exemplo, que você selecione adequadamente o vocabulário que você vai usar dentro daquele texto. Então, vamos supor que a massa, você escolhe produzir, por exemplo, uma carta argumentativa e você sendo, por exemplo, não sei, o CEO de uma multinacional super importante para o seu país. Então, que você faça as escolhas vocabulares, né? Que vão de encontro com um CEO de uma grande multinacional. Né? Então, que você use o vocabulário e a formalidade correta para aquilo. Agora, se você vai escrever, por exemplo, às vezes uma crônica sendo, por exemplo, um aluno de ensino médio. Então, que você use vocábulos de um aluno de ensino médio, né? Então, além de toda a norma culta, além de todas as concordâncias, regências que vocês não podem deixar de fazer em texto nenhum no vestibular, aqui a FUVEST pede que vocês tomem muito cuidado e coloquem atenção para essa adequação vocabular, dependendo quem vai ser, né, essa esse autor desse texto que você vai escrever. É isso que eu queria dizer para vocês, né, sobre esse novo exame da FUVEST. E nos próximos vídeos eu trago dicas, né, de construção, de leitura de comandos desses gêneros textuais que vão ser abordados nesse exame a partir de agora. Tchau, pessoal, até logo.